Boa noite. Vamos começar com o livro Mantras de Vida de Loester. Não estou preso às coisas materiais. Uso-as quando necessário, sem abuso. Respeito a economia divina. É uma boa prática, né? No Livro dos Espíritos, é uma boa pergunta também. O que impele o homem à guerra? A gente está começando um novo item sobre a lei da destruição, as guerras. E a pergunta é número 742. E vamos ver a resposta. É a predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e o transbordamento das paixões. No estado de barbárie, os povos só conhecem um direito, o do mais forte. Por isso é que para tais povos a guerra é um estado normal. À medida que o homem progride, a guerra se torna menos frequente, porque ele evita as causas, fazendo-a com humanidade quando a sente necessária. A guerra? A gente precisa progredir muito mais ainda. No livro Evangelho segundo o Espiritismo, a gente está na introdução. E essa introdução vai preparar para o texto principal. Então, ele coloca aqui um item chamado Notícias Históricas e diz assim: para bem se compreender algumas passagens dos evangelhos, é necessário conhecer o valor de muitas palavras frequentemente empregadas e que caracterizam o estado dos costumes e da sociedade judia daquela época. Já não tendo para nós o mesmo sentido, essas palavras foram com frequência mal interpretadas, causando assim uma espécie de incerteza. A inteligência da significação delas explica, além disso, o verdadeiro sentido de certas máximas que à primeira vista parecem singulares. Samaritanos. Após o cisma das 10 tribos, a Samaria se constituiu na capital do reino dissidente de Israel. Destruída e reconstruída várias vezes, tornou-se sob os romanos a cabeça da Samaria, uma das 4 divisões da Palestina. Herodes, chamado o Grande, a embelezou de suntuosos monumentos e, para lisonjear Augusto, lhe deu o nome de Augusta, em grego Sebaste. Os samaritanos estiveram quase constantemente em guerra com os reis de Judá. A aversão profunda, datando da época da separação, perpetuou-se entre os dois povos que evitavam todas as relações recíprocas. Aqueles, para tornarem maior a cisão e não terem de vir a Jerusalém pela celebração das festas religiosas, construíram para si um templo particular e adotaram algumas reformas. Somente admitiam o Pentateuco, que continha a lei de Moisés, e rejeitavam todos os outros livros que a esse foram posteriormente anexados. Seus livros sagrados eram escritos em caracteres hebraicos da mais alta antiguidade. Para os judeus ortodoxos, eles eram heréticos e, portanto, desprezados, anatematizados e perseguidos.
O antagonismo das duas nações tinha, pois, por fundamento único a divergência das opiniões religiosas, se bem fosse a mesma origem das crenças de uma e outra. Eram os protestantes desse tempo. Ainda hoje se encontram samaritanos em algumas regiões do Levante, particularmente em Nablus e em Jafa. Observam a lei de Moisés com mais rigor que os outros judeus e só entre si contraem alianças. Nazarenos, nome dado na antiga lei aos judeus que faziam voto perpétuo ou temporário de guardar a pureza perfeita. Eles se comprometiam a observar a castidade, a se abster de bebidas alcoólicas e a conservar a cabeleira. Sansão, Samuel e João Batista eram nazarenos. Mais tarde, os judeus deram esse nome aos primeiros cristãos por alusão a Jesus de Nazaré. Também foi essa a denominação de uma seita herética dos primeiros séculos da era cristã, a qual, do mesmo modo que os ebionitas, de quem adotava certos princípios, misturava as práticas do mosaísmo com os dogmas cristãos, seita essa que desapareceu no século IV. E vamos fechar com as trovas do livro Trovas do Mais Além, de Antonieta Saldanha. Esquece o mal infecundo, a dor é luz rosicler, enquanto bater no mundo um coração de mulher. E de Luiz Murat. Deus ama a todos, porém, dá mais amor às raízes do amor de alguém que ama alguém, fazendo os outros felizes.